Olá, nobres alunos, de volta agora para a terceira parte da nossa aula do turno da tarde. Hoje, dia 29 de agosto de 2020, CETEP, turma de Eletrotécnica 19 de Itapipoca, professor Eric Brasil, disciplina de Gestão Aplicada número 1. Muito bem, de volta então às nossas tratativas, né, às nossas novidades, a todos os recursos que nós disponibilizamos aqui para vocês através dos nossos conteúdos. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso material, nosso compartilhamento, e vamos continuar aquilo que nós já estávamos a exibir para vocês em outros momentos. Mas um bom empreendedor tem características importantes. Vamos conhecer um pouco delas? Bem, embora vamos conversar um pouco mais sobre os tipos de empreendedores e suas características, podemos começar falando um pouquinho delas aqui. O empreendedorismo e sua história foi marcado por pessoas que tinham autoconfiança, não no sentido da soberba ou do orgulho, mas que buscavam empreender porque tinham necessidade de realização e que estavam dispostos a assumir seus riscos. Dispostos, então, assim, a crescer e a se desenvolver. Características de empreendedores mostram que eles são visionários, não são sonhadores, e acham que podem conduzir e fazer qualquer coisa. Sabem que podem conduzir e fazer qualquer coisa a qual planejaram, se organizaram e reúnem recursos necessários, quer materiais ou intelectuais, para executarem. Então, por isso, não são sonhadores abstratos, e sim visionários. Também são ótimos planejadores, bem como indivíduos que sabem explorar ao máximo as oportunidades. São determinados, dinâmicos, dedicados e muito dispostos a fazer acontecer, bem como têm excelente network, são organizados, planejadores, como já disse, e possuem conhecimento necessário sobre o seu próprio negócio. E detalhe, não querem de forma alguma parar de aprender e se desenvolver. Então, falando ainda de algumas características de um empreendedor, podemos citar essas que vocês vão ver a seguir. Acompanhem comigo. O empreendedor, ele pode ser alguém nato, sim, mas também pode ser alguém que aprende a empreender. Ele pode ser corporativo, ele pode ser alguém do ramo social, alguém que empreende com responsabilidade. Guardem de novo essa palavra, porque mais na frente vamos falar do empreendedor por necessidade e por oportunidade. O empreendedor pode ser alguém herdeiro que faz parte da sucessão familiar, ou simplesmente alguém que se planejou, sim, para ter uma atitude empreendedora. Mas existem, no meio das características empreendedoras, muitas dúvidas e até mesmo alguns mitos. Vamos descobrir que são verdade ou mentira a respeito do comportamento de um empreendedor. Quero, através desses mitos, fazer com que vocês possam enxergar que características são disponíveis no empreendedor e que características de empreendedor vocês já têm. Sim, e vamos correr atrás das outras, por que não? Vamos lá ver aqui a tela? Vejam as imagens a seguir. Mito 1. Empreendedores são natos, nascem para o sucesso. Realidade. Enquanto a maioria dos empreendedores nasce com um certo nível de inteligência, empreendedores de sucesso acumulam relevantes habilidades, experiências e contatos com o passar dos anos, foram aprendendo isso. A capacidade de ter visão e perseguir oportunidades aprimora-se com o tempo. Gostou aí do mito e realidade? Muito bem, vamos para o próximo? Mito 2. Empreendedores são jogadores que assumem riscos altíssimos. Realidade? Empreendedores tomam riscos calculados, evitam riscos desnecessários, compartilham seus riscos com outros e dividem o risco em partes menores. E aí, você ia cair nesse mito? Ou para você é a realidade? Vamos para o terceiro? Empreendedores são lobos solitários e não conseguem trabalhar em equipe. E nada, a realidade diz que os empreendedores são ótimos líderes. Criam times, desenvolvem excelente relacionamento no trabalho com colegas, parceiros, clientes, fornecedores e muitos outros.
E então, qual desses você se enganou? Qual você acertou? Qual desses mitos e realidades habita em você? Bom, vamos trabalhar esse processo de desconstrução de algumas teorias para encarar a realidade do empreendedor. Vamos ver alguns exemplos práticos de empreendedores. Eu não coloquei aqui o nome para deixá-los em sigilo e vocês conhecerem um pouco da realidade de cada um deles. Vamos lá? Vamos voltar para os mitos e as verdades. Será que o empreendedor ele precisa ter experiência anterior no ramo? Mito ou verdade? Verdade. Certo empresário do ramo de alimentos saudáveis disse que você deve aprender tudo o que puder sobre o negócio e jamais se lançar em uma empreitada sem nenhuma experiência profissional no ramo pretendido. Mito ou verdade? Bons empreendedores têm relacionamento network. Verdade verdadeira. Um empresário do ramo de publicidade disse que sua rede de relacionamento sempre foi de vital importância na sua vida desde os tempos de infância, quando nem mesmo sabia o que isso significava. Continuando. Empreendedor é um de sorte. Mito ou realidade? Mito ou verdade? Bem, após alguns meses navegando em oportunidades, consegui fechar meu primeiro contrato com a rede de restaurantes que chegava ao Brasil para um frontlight na parede de um prédio por um período de 2 anos. Disse um empreendedor do setor de comunicação. Voltando aqui para mim. Percebeu como empreender não tem a ver com sorte? Tem a ver com enxergar a oportunidade, arregaçar as mangas e correr atrás? Esse empreendedor citou para a gente que passou bastante tempo buscando uma oportunidade. Não foi sorte. Foi preparação que encontrou a oportunidade. Vamos continuar com os mitos e realidades? O verdadeiro empreendedor corre riscos? Verdade ou mito? Sim, o gosto de empreender cobre os riscos envolvidos do processo decisório. Disse o empreendedor de consultoria empresarial. Empreendedores ganham muito dinheiro. Bom, meus amigos, voltando aqui então, né? O vídeo ajuda, né? Mais um recurso para nós possamos desenvolver os nossos conteúdos. Uma coisa interessante que foi abordada pela professora é a questão de correr riscos, né? Todos nós corremos algum tipo de risco, mas esses riscos podem ser calculados, não é verdade? Vamos imaginar o seguinte cenário. Imagine você que você precisa atravessar uma avenida movimentada, certo? Vamos imaginar aqui em Fortaleza, eu estou em Fortaleza, sei que vocês estão aí em Itapipoca, mas aqui em Fortaleza tem uma avenida muito movimentada, que muitos conhecem, que é a Avenida Bezerra de Menezes, certo? E a Avenida Bezerra de Menezes, numa condição de muito tráfego ali, lá pelas 18h30, 19 horas, é realmente um corredor de muito risco, né? Atravessar aquela avenida na condição de pedestre, por exemplo, é perigoso, certo? Vamos fazer aqui algumas analogias, algumas comparações. Se você está me escutando bem, faça um sinal assim de positivo, de legal. Ótimo. Vamos imaginar que você nunca esteve em Fortaleza, que você sempre morou no interior dos interiores, em zona rural, e que você não conhece as regras de trânsito, por alguma razão. Existem algumas pessoas assim, né? E aí eu te coloco lá em Fortaleza, na Bezerra de Menezes, às 18h30, no horário de pico, na hora do rush, para poder atravessar a avenida. A chance de você morrer atropelado é alta ou baixa? É grande ou é pequena? É alta, viu, professor? É alta, né, Sotero? Um câmbio quase enorme, né, professor? Enorme, né? É um risco muito Isso. grande, né? Exato. Agora, vamos imaginar
a mesma Avenida Bezerra de Menezes, no mesmo horário das 18h30, também no horário de pico, também na hora do rush, também muito perigoso, mas de uma pessoa que sempre morou em Fortaleza, que conhece a avenida, conhece as regras de trânsito, sabe o que é uma faixa de pedestre, sabe o que é um Respeita os... sabe quais são os momentos em que os veículos param, dão passagem. Então, essa pessoa, ela vai atravessar a Bezerra de Menezes seguindo todas as regras, seguindo todas as orientações, porque conhece tudo. A chance dela morrer atropelada é alta ou é baixa? É baixo. Isso mesmo, é baixa. Porque ele vai ter os cuidados. Vai ter os cuidados, vai andar no limite de velocidade que está pedindo, né? Vai ter bastante cautela no trânsito. Então, ele tem um risco bem menor do que aquela da primeira pronúncia lá que você falou. Exatamente. Isso é o processo empreendedor também. É perigoso? É. É arriscado? É. Se você não conhece, se você não está preparado, se você não está qualificado, se você não dispõe das ferramentas. Mas a partir do momento que você se qualifica, que você entende, que você decide fazer da maneira certa, seguindo as regras certas, o risco é mitigado, diminui, não é? Então, a vida também é assim. As coisas podem ter um risco, podem, mas se a gente está preparado, os riscos são menores. Eu posso ficar desempregado hoje? Posso, mas se eu estiver preparado, a chance de eu conseguir outro emprego é mais alta, se eu estiver qualificado. Se eu não estiver qualificado de jeito nenhum, desatualizado, a chance é menor. Não é assim como tudo na vida? É arriscado? E bem menor. Viver é arriscado? Mas para quem está mais preparado, tem mais maturidade, acumula mais conhecimento, mais bagagem, né? Então, esse também é o ato de empreender dentro da gestão, dentro da profissão, dentro de tudo aquilo que a gente se propõe a fazer, tá certo? Então, tudo isso aqui vai nos fortalecer também, joia? Então, nós vamos fazer uma atividade, certo? No final de semana passado, para quem não assistiu essa aula, nós tivemos uma atividade que foi falar sobre 3 palavras do nosso vocabulário técnico. Você escolheu ali 2 ou 3 palavras, né? Como contingência, plano de contingência, eficiência, eficácia, efetividade, e aí desenvolveu de maneira anotada aí no seu caderno, ou falou aqui no chat, ou falou verbalmente aqui para a gente, através do seu áudio. Então, dessa vez, você vai pensar no assunto do empreendedorismo, certo? E você vai me responder: empreender é arriscado? Sim ou não? E por quê? Então, você vai pensar aí um pouquinho, tá certo? E você vai me responder daqui a pouquinho pelo seu áudio, ou vai escrever no chat. Empreender é arriscado? Sim ou não? E por quê? Vamos raciocinando. Pense nas palavras da professora, do vídeo, pense nas minhas palavras, pense na sua própria opinião. Empreender é arriscado? Sim ou não? E por quê? Falar, Essa professor? atividade já gera pontuação para você. Só? Opa! Sotero. Sotero quer falar? Pode Professor, falar. o empreendedor, você vai querer fazer algo melhor, como você falou lá, tudo que você vai fazer tem risco, né? Mas quando você está preparado, está mais preparado, o risco é bem menor. Então, a pessoa tudo tem que analisar. Eu vou montar uma empresa,
eu vou ter que analisar, será que eu estou preparado realmente para que aquela minha empresa não possa trazer nenhum risco para meus funcionários, não posso trazer vamos dizer assim, um prejuízo para mim, né? Então, isso que eu entendi mais ou menos aí que você falou, eu entendi mais ou menos isso. O empreendedor ele sempre tem que ter mais cautela, né? Ser mais eficaz, ser mais, né, no que vai fazer. Ótimo, Sotero. Sotero acaba de ganhar mais pontuação, um ponto cheio agora pela sua atividade. Professor? Eu estou avaliando vocês, né? Considero isso também uma atividade, tá certo? O Sotero falou, agora o Paulo Silas quer falar, ou é o Pedro? Isso. Pedro? Silas. O Paulo Silas. Isso. Paulo Silas, então, por favor, fala. Pronto, professor. Em relação aí ao risco do empreendedorismo, né? Como foi falado aí, o Sotério já falou bem. Tudo na vida tem o risco da gente, a gente corre o risco, né? No meu caso, se eu fosse empreender um dinheiro, algum valor, alguma coisa, seria numa coisa que eu já tenho conhecimento, né? No caso, ramo de combustível, uma coisa que eu já vinha, seja capacitado, né? No caso, se já fosse formado em eletrotécnico, né? Tenho que empreender no meu ramo, né? Não posso empreender numa coisa que eu não tenho conheço, né? Aí, na minha opinião, sim, corre o risco, né? Todo corre o risco, né? Ótimo. É uma colocação bem pertinente, né, do Paulo Silas. Todos nós corremos algum tipo de risco, mas nós podemos ser profissionais para minimizar, para mitigar, não é, esse risco. E aí aqui entra também o conceito do ato de mitigar, que é uma palavra do vocabulário técnico que se integra também com o ato de empreender. Paulo Silas também pontua na nossa atividade, que também serve. E professor? Mais um colega falando. Pedro. Pedro, por favor, Isso. Pedro, fale e contribua conosco. Que nem o Silas falou aí, professor, tudo que a gente vai fazer na vida tem um risco, né? Então, eu acho que para você ser um empreendedor, você tem que estar, primeiramente, bem informado sobre o que vai empreender, tem que saber o que o mercado está oferecendo, como, por exemplo, no caso do comendador aí. Ele viu que a banha dele não estava dando lucro, ele foi se informar, o que realmente ia dar lucro para ele. Então, acredito que a gente tem que saber o que o mercado está oferecendo, está vendendo mais e estudar, avaliar para poder se informar sobre isso aí e empreender para no futuro ter lucro, né? Porque não adianta a gente lançar uma coisa sem saber se ele vai vender ou não. Eu acredito que a gente tem que primeiro ver se ele está sendo bem executado no mercado, entendeu? Para poder empreender. Eu acho que isso seria um bom empreendimento. Acredito eu. Verdade. Brilhante contribuição do Pedro aqui para a gente, sim. Né? Citou aqui o exemplo do Francesco Matarazzo, que tomou a decisão de arriscar um novo produto que ele sabia que era melhor, que ele sabia que tinha mais rentabilidade, tinha mais futuro. Não é? Então, empreender é arriscado, sim, tem um risco, mas um risco calculado. Então, eu posso minimizar, mitigar esse risco, ter sucesso, né? Conseguir alcançar novos patamares. Tá joia? Pedro também pontua aqui na sua avaliação, na sua atividade. Estamos sendo avaliados nesse momento. Mais alguém gostaria de... Professor? José Ademir? Professor? Isso, eu. Opa, vamos um de cada vez, né? Dá tempo para falar todos. Então, José Ademir vai falar. E, por favor... Escute, em relação ao empreendedorismo, tem risco, sim. Tem risco, isso todos nós já sabemos. Mas se for para empreender em algum negócio, que seja que você já esteja no ramo e que conheça bem. Como você mencionou, o comendador, até da novela lá que você falou, ele se aproveitou-se da guerra, da crise que estava rolando e se aperfeiçoou-se na embarcação, na exportação, porque naquela época, quando estava em guerra, o pessoal ficaram com medo, ficaram no seu conforto, e ele saiu do seu conforto, já conhecia o ramo, já trabalhava no ramo e reforçou mais no que ele trabalhava, igualmente no empreendedorismo. Se você está no ramo, conhece e quer contrapartida do que a mídia está dizendo, igualmente nessa pandemia agora do coronavírus,
atualmente estamos empreendendo nesse curso e futuramente, se Deus quiser, estaremos aí conseguindo cada um de nós batalhar e conseguir sua vitória. E ele conseguiu, o encomendador, e também é a mesma coisa. Você tem que aproveitar as oportunidades e se informar bastante no que você vai empreender. É isso aí. Excelente, parabéns, José Ademir, pela participação. Você também pontua aqui nesse processo de avaliação, né? Quebrando a zona de conforto e conseguindo, de fato, desenvolver melhores práticas para promover o progresso, promover a evolução de todas as atividades que fazemos, né? Não apenas ganhar dinheiro, não apenas necessariamente conseguir um emprego, mas melhorar em tudo aquilo que nós temos a proposta de fazer, certo? Quem mais? Professor? Nonato Filho, participando mais uma Isso. vez. Por favor. Eu acho que corre risco sim, mas como o senhor já falou, todo bom empreendedor tem que exercer seu trabalho com excelência, né? Que para ser um bom profissional e sempre tem que ter um plano de contingência, né? Que é para assim poder agir nos piores momentos e antes de investir já está estudado, já está por dentro de tudo que pode acontecer de bom e de ruim. Mas como o senhor já falou, só não consegue quem não tenta, né? É isso que eu tenho para falar. Obrigado aí pela atenção. Obrigado também, Nonato Filho, contribuindo, né, e pontuando aqui na sua atividade, sendo avaliado, bem avaliado, participando sempre. Existe o risco, mas o risco ele pode ser minimizado, pode ser mitigado, e nós, obviamente, enfrentamos contingências e temos o plano de contingência que já foi explicado aqui para vocês. O Valdiano quer falar? Abra o seu microfone, por favor. Boa tarde a todos. Boa tarde. Sim, é arriscado, mas porque a gente tem que sonhar, realizar os nossos sonhos com eficiência, precisamos conhecer a área em que vamos atuar. De uma forma que precisamos conhecer, ter o conhecimento na área que nós vamos atuar. E precisamos ter um plano de contingência para um acaso que, se aquilo falhar, a gente possa ter um segundo caminho para que a gente não pare na metade do caminho. É isso. Legal. Claudiano aí contribuindo, né? Sendo avaliado também. Sim, é necessário ter conhecimento de causa, saber o que está fazendo, né? Os maiores riscos que nós corremos de verdade no trabalho, no processo empreendedor, em qualquer outro tipo de atividade que nos propomos, é saber ou não o que nós estamos desenvolvendo ali, ter o domínio, ter o conhecimento de causa. Quanto mais conhecimento de causa a gente tem, melhor a gente faz. O professor que tem mais experiência, normalmente tem a desenvoltura maior numa sala de aula, da mesma forma o eletrotécnico nas suas operações, né? E por aí vai. Então, contribuindo aqui o Valdiano com as suas percepções. Mais alguém? Professor. Opa, Roberto Luceno? Professor, nossa vida ela é um risco. Não tem para onde correr, não. Para onde você for, é um risco. Eu, particularmente, tenho muitos anos de carteira e tenho mais de 20 profissões. E hoje estou na Telecom, mas não tenho capacidade, mas não tenho coragem de empreender. Mas sou muito procurado para dar conselhos, porque tenho uma visão muito ampla do que é empreender. E ano a ano, tempo a tempo, eu vivo me capacitando para que eu possa estar apto, para que um dia, quando surgir a oportunidade certa, eu poder empreender e montar meu próprio negócio. Mas, na verdade, o que faz a diferença do empreendedor, além da coragem dele, é a capacitação dele, ou seja, é o custo. É aquela pessoa que realmente faz o que gosta e vai empreender naquilo que ele é vocacionado, que realmente tem vocação. E, acima de tudo, se ele não for um bom líder, se não tiver uma visão panorâmica e não trabalhar na unidade, com certeza ele não terá um bom êxito. Essa é a minha opinião sobre empreender.
Excelente opinião, tá certo? Roberto Lucena aí falando para a gente, falou de ser vocacionado, né? E assim, não é obrigado a gente abrir o próprio negócio para ser um empreendedor, certo? Nós podemos empreender nas empresas onde nós já trabalhamos, como você disse, com ideias, com conselhos, com atitude, né? O empreendedorismo é alguma coisa que vai para muito além dos negócios. Dentro da gestão ele é, e dentro da aplicação da sua profissão também. Então lembre sempre que você pode empreender internamente. Por exemplo, um professor, ele pode empreender numa aula? Pode. Quando eu venho aqui só falar é uma coisa, mas quando eu venho falar conteúdos bem modernos, bem atuais, quando eu trago outras ferramentas, como vídeos, eu trago também aqui materiais, não é? Eu estou empreendendo. No final de semana anterior, nós trouxemos um pequeno trecho do vídeo Tempos Modernos. Esse final de semana já estou trazendo aqui contribuições desses vídeos da professora Suelen. Eu já fiz aqui também a contribuição com materiais como slides, já usamos até a lousa virtual, quer dizer, são coisas que nós utilizamos para empreender dentro de uma aula e torná-la, de fato, algo mais interessante, né? Algo mais instigante, algo que motive mais. Você pode fazer isso também junto aos seus, junto à empresa onde trabalha, às empresas onde trabalha, com as tarefas onde você desenvolve. Isso também é empreender, certo? Roberto Lucena foi contemplado aí com a pontuação da avaliação. Mas alguém deseja participar, contribuir Professor? com as ideias? Professor? Opa, quem fala? Gelson. Gelson Ricardo. Liga a sua câmera. Pronto. Ótimo. É que a internet está muito ruim aqui, eu estou tentando. Tá, tranquilo, sem problema, sem problema. Vamos com calma, né? Com certeza, a câmera, o se empreendedor ele preferir. corre risco. Tá ouvindo, professor? Fecha a sua câmera Oi. para melhorar a qualidade do seu som, então, já que a internet, onde você está, pronto. Pode falar. Pois é, com certeza, o empreendedor em si, ele corre risco, né? Porque ele vai começar um projeto, algo novo, né? Tudo que às vezes você não está 100% entendido daquilo que, como é uma coisa nova, você não vai ter certeza do que vai vir pela frente. Por mais que você esteja preparado, mas vai vir certas situações que às vezes você não estava esperando. Por isso você vai ter que ter planos de contingência, né? E analisar e mitigar para diminuir certos tipos de risco que terão de vir futuramente. Ok. Ótimo. Uma boa participação do Gelson Ricardo, porque ele consegue também, além de falar do ato de empreender, está falando dentro da gestão, dentro dos, vamos dizer assim, exemplos do vocabulário técnico, não é? Contribui aqui com os conceitos e foi bem avaliado também, tá certo? Nós temos essa proposta aqui, não é? Uma coisa puxa a outra, então a gente vai trazendo um conceito, trazendo outro e outro e outro, e você vai somando tudo isso. Isso é aprendizado, isso é de fato algo que nós nos propomos a fazer aqui, tá certo? Você aprende de verdade, você sente que aprende. No final de semana não é só uma coisa de ter uma aula só para cumprir uma carga horária, não, é trazer novas ideias, novos conceitos, novo aprendizado, você sentir que pode aplicar isso na sua vida, tanto pessoal quanto profissional, com o objetivo maior de contribuir para a sua formação como eletrotécnico, mas também como cidadão da sua própria vida. Joia? Muito bacana. Alguém mais quer falar? Remi, estou ouvindo. Pode falar. Eliseu, já consegue me ouvir direitinho? Eliseu também falando. O Eliseu, o áudio está bem baixo, o Remi também. Vamos fazer o seguinte. Como eu estou te escutando com muita dificuldade, Eliseu, e também o Remi, vocês podem fazer a sua atividade de maneira escrita, certo? E colocar no chat. Porque, assim, nem sempre a conexão que você tem aí, ela permite que a gente te escute bem, certo? Então, se você
dê um alerta lá no chat. E se você ainda assim encontrar dificuldade, ou vocês encontrarem dificuldade e quiserem passar um áudio lá no grupo do WhatsApp, ou mesmo para o grupo do professor, ou mesmo para o professor no privado, também pode, tá certo? O importante é você contribuir de alguma forma e mostrar que fez a sua atividade. Eu vou entender as dificuldades de internet, de conexão, eu sei disso, eu sei que todos nós, muitos de nós, enfrentamos tudo isso. E para poder a gente enfrentar tudo isso bem, muito bem, então nós vamos fazer assim. Essa atividade ainda continua, tá certo? Vamos fazer aqui uma pequena pausa, não é nem intervalo, mas é uma pausa de 10 minutos, para que a gente possa tomar um cafezinho, ou tomar uma água, e voltar com força total, porque ainda temos um bom tempo para encerrar a nossa aula de hoje. Nós vamos até às 5 da tarde, aproximadamente, às 17 horas, tá certo? Então, eu vou fazer uma pausa de 10 minutos, e daqui a 10 minutos os senhores retornam com o link de acesso aqui novamente. Tá joia? Então, até daqui a pouco, uma pequena pausa para a gente.